Então campeão é? Então, pode ser. Porque parece. Pode ser, porque tá em primeiro. Não, é o Corinthians. Quem que tá em primeiro? É o campeão. O discurso. E Rona, essa você não foi bem. Vai ser muito difícil tomar esse título do Palmeiras. Pra mim já era, Renata. Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente traz um corte aí do Jogo Aberto, sim, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão. Não adianta secar, os antes aí ficaram de boca murcha, porque o Palmeiras sim venceu mais uma e até o Ronaldão falou, pintou o campeão. Então, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Serginho, a gente vai mostrar agora que o Palmeiras fez 2-0 no Santos e o Verdão é mais líder do que nunca da Série A. A nova geração palmeirense tá bem acostumada. Vive uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Os alviverdes mais novos, as crianças de até 8 anos, nunca viram o Palmeiras perder para o Santos no Allianz Parque. A única vitória do Peixe aqui foi em 2017. Nesta quinta-feira, o Verdão manteve o tabu contra o rival. O Palmeiras foi intenso, mas não foi uma vitória fácil. Graças a ele, Gabriel Brazão defendeu tudo. Ou quase tudo. Tentativa de fora da área do Maurício, falta perigosa do Piquerez e essa outra bem fechada do Andreas Pereira. Teve defesa fácil, defesa difícil e defesa muito difícil, como nesse cabeceio do Bruno Fux, praticamente em cima do goleiro. E se não dava para o Brazão, a zaga estava atenta. Piquerez mandou um passe em profundidade para o inspirado Flaco Lopes. O argentino chutou na direção do gol, mas Zé Ivaldo salvou. Olha, não adianta de nada. Trocar, ele preferia não ter feito nenhuma defesa e a gente conseguiu os 3 pontos. O Peixe teve poucas chances de sair com a vitória. Numa delas, Mike alçou a bola na área. Arão finalizou e Carlos Miguel defendeu. No rebote, Arão de novo, mandou para o fundo da rede, só que o Bandeira marcou impedimento. Vitor Hugo, em boa jogada individual, chutou por cima do gol. E no segundo tempo, quase marcou de bicicleta. Foi Gustavo Gomes quem teve a missão de impedir. Ele me ajudou, a gente só um pelo outro, batalhando um pelo outro. Desde o início ao fim a gente vai seguir assim. Trabalhando em conjunto, Flaco Lopes escapou da marcação e encontrou o Tigrinho. Vitor Roque mostrou os dentes, deixou o herói do jogo para trás e abriu o placar. Vitor Roque, o Tigrinho, numa jogada que o Flaco Lopes ganhou na dividida. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o gol do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha. O segundo veio logo e ainda mais bonito. O dono da assistência, Rafael Veiga. O dono do gol de cobertura, Vitor Roque. Lindo! Eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim. Penso que este é um campeonato extremamente competitivo. Penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. É tudo o que o Santos não quer. O time segue na zona do rebaixamento com 33 pontos. 1 de distância para o Vitória, o primeiro fora do Z4. Un momento para hacer frente a esta situación, no para mirar para otro lado o para decir o levantar la mano y decir eu no quiero estar. En este grupo não senti isso. E tem uma dura jornada pela frente. Flamengo no Maracanã e no dia 15, reencontro com o Palmeiras. Jogo atrasado na Vila Belmiro. Neymar, pode ajudar? É um gramado difícil para
para jugar y en las condiciones de él, en cuanto que, bueno, él venía de una lesão, mas de aqui para frente vamos a contar com el melhor Neymar. Já o Palmeiras, para a alegria das antigas e novas gerações, é mais líder do que nunca. 3 pontos à frente do Flamengo. Ótimo resultado para o Palmeiras. Muito importante, mais 3 pontos na conta, 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Tá demais, hein? Já já o Edu vai comentar pra gente começar e abrir os trabalhos aqui sobre o clássico. Vou saindo por muito mais por conta da qualidade dos seus jogadores, né? Ontem pegou um time que está passando por um momento muito difícil, que é o Santos, mas o Santos veio também para querer jogar. Mas só que o Palmeiras não deixou isso acontecer. Tanto é que o Vojvoda coloca um esquema tático com o Ilharão ali, querendo espelhar a equipe do Abel, né, com a saída de 3, né? Como o M. Martins fez com a equipe do Palmeiras. Mas aí, por mais que a gente... o Palmeiras teve posse de bola, o Vojvoda também acabou saindo, por muito mais por conta da qualidade dos seus jogadores, né? Ontem pegou um time que está passando por um momento muito difícil, que é o Santos, mas o Santos veio também para querer jogar. Mas só que o Palmeiras não deixou isso acontecer. Tanto é que o Vojvoda coloca um esquema tático com o Ilharão ali, querendo espelhar a equipe do Abel, né, com a saída de 3, né? Como o M. Martins fez com a equipe do Palmeiras. Mas aí, por mais que a gente... o Palmeiras teve posse de bola, teve mais chances, só que estava parando no brasão, que estava numa noite muito feliz, é um grande goleiro que está fazendo diferença na equipe do Santos. Mas aí, no segundo tempo, a gente viu que o Palmeiras imprimiu um ritmo muito forte, né? Depois do primeiro gol que a equipe do Santos tomou, aí sim sentiu muito, né? E aí acabou abaixando a guarda, e aí o Palmeiras aumentou ainda mais seu poderio, principalmente... né, com a entrada do Alan, que eu acho que está pedindo passagem na equipe do Palmeiras, já está na hora do Abel de repente Aquela rever. bola na trave, se ele tivesse feito aquele gol, era um golaço. Não, e ele está entrando muito bem, está resolvendo para a equipe. Então campeão, Então, pode ser. Porque parece... Pode ser, porque está em primeiro. Não, o Corinthians, quem que está em primeiro? É o campeão. O discurso... Que Rona. Essa você não foi bem. O discurso de quem já ganhou e esse ano não ganhou nada ainda. Calma. Agora, e esses gols anulados aí do Santos, pelo amor de Deus, essa... Não foi? Você quer brigar com o VAR, a linha de impedimento. O presidente falou que ia trazer o ano que vem, como é que é? Aquele semiautomático. Impedimento semiautomático. Parece que já entrou, porque o Klauser fez assim, ó, não foi nada. Foi impedido, foi impedido. Não, ué, é só você ver, ué. Você vê a linha que realmente o Ilharão estava à frente. Não tem como você... Contra a imagem você não consegue brigar, Ronaldo. Não, como não dá pra brigar? Uma coisa é interpretação, outra coisa é ciência. Você tá vendo. Aonde? Que televisão que você viu isso aí? Agora tem um detalhe, vários jogos a gente tem comentado que a arbitragem, ela vem chamando a atenção de maneira negativa, tem sido alvo de muitas críticas, mas sim, ontem, acho que o jogo chamou mais atenção do que a arbitragem. O Klaus estava tranquilo. Tranquilo, foi uma ótima arbitragem, até porque os jogadores deixaram o árbitro apitar, né, Renato? Quando o jogador concentra na partida, como foi o caso de Palmeiras e Santos, eram os jogadores disputando bola a bola. Você vê esse lance do segundo gol, né, do Palmeiras, aquela dividida de cabeças, Rivaldo e Flaco Lopes. Então você vê que os dois estavam procurando a bola, ninguém levantou o braço para tentar acertar um ou outro, levar vantagem. Então isso daí ajuda muito a arbitragem, e o Klaus, com a experiência dele, soube levar, né, o jogo. Então, um grande jogo nós assistimos. O Santos jogou de igual para igual até um certo ponto com o Palmeiras, lógico que o Brasão foi o principal jogador do Santos, mas assim, para uma equipe que quer sair da zona de rebaixamento, o espírito é esse. Sabe quem está conosco também? Figura indispensável no jogo aberto, Everton Guimarães. Eu vou a BH, Minas Gerais, para saber, porque o Everton é muito sincero, muito transparente. E a pergunta é direto. Antes de mais nada, buenas muchacho. Estamos aqui chiques num lugar privilegiado na Fórmula 1. Interlagos, vendo tudo literalmente de camarote. Que camarote esse estúdio, hein? E que camarote. Everton, para você, pintou o campeão depois de ontem? Segue o líder. Então, Renata, você hoje está de Ferrari. Ferrari.
Ferrari. Se encontrar o Hamilton aí, fala com ele pra passar lá em casa que eu vou dar pra ele um cachorro caramelo. Que ele perdeu o cãozinho dele recentemente, ele sentiu muito, eu sei o que é isso. Vou dar pra ele um cachorro caramelo, viu, Rê? Ó, o Palmeiras, ontem, obviamente, o torcedor do Cruzeiro aqui tava secando pesado o Palmeiras, mas durou um tempo só, né, Renato? O Santos, e acho até que foi um erro do Santos, a forma que o Santos meteu muita intensidade, tentou marcar demais, correr demais, cansou, babou na gravata no segundo tempo, aí o Palmeiras foi lá e fez a massagem, a depilação completa, mais massagem, porque o segundo tempo foi um massacre, Renato. Parecia profissional contra juvenil, um negócio impressionante. O Palmeiras jogando um outro negócio muito além de futebol, e o Santos jogando uma outra modalidade que parecia mais o futebol, aliás, a mesma modalidade, mas num ritmo de anos 80. E aí foi um massacre, poderia ter sido 3, 4, 5, 6, o Gabriel Brazão fechou o gol para o Santos, mas não o suficiente para segurar esse time do Palmeiras. Gostei de vários jogadores, mas não dá para não destacar. Primeiro, o que o Flaco Lopes está jogando é um negócio absurdo. Porque ele é um centroavante de área, mas que ele joga também como um 10. Ele serve, ele faz parede, ele dribla, ele segura a bola, ele espera ultrapassagem, ele finaliza, ele dá assistência impressionante. E o Vitor Roque, numa semana iluminada, vai ser muito difícil tomar esse título do Palmeiras. Para mim, já era, Renata. E como é que é o ambiente ali no gramado dos jogadores do Palmeiras? Sente, assim, em algum momento uma certa insegurança ou eles são extremamente frios? Em relação ao jogo. Em relação ao jogo. Tipo assim, ó, a coisa não tá andando, ou o Brazão tá fechando o gol. Você sente que tem uma ansiedade ou não? O Palmeiras é muito concentrado, assim, e certo do que vai fazer? É um Palmeiras que adquiriu... O meu sentimento, assim, ó... no começo da temporada, quando muitas pessoas apontavam que o Palmeiras, e principalmente o trabalho do Abel, tinha batido no teto, você sentia dentro de campo que era um time que não conseguia, ele se abatia quando o resultado não vinha. Eu vou citar alguns jogos da Copa do Brasil e alguns jogos do Campeonato Paulista. E não à toa teve insucesso, foram 2 insucessos ali. O time tomava um gol, não tinha um resultado e o time se desconcentrava totalmente. E não à toa era um Palmeiras que não estava pronto no sentido de ideia de jogo e até mesmo de peças. Eram jogadores que ainda não estavam no ritmo e não estavam prontos ali dentro de campo. Hoje o Palmeiras, que joga bem e o resultado está dizendo isso, você percebe que as ações do Palmeiras, tudo que é trabalhado e treinado, o Palmeiras sabe que tem que fazer dentro de campo. O resultado pode não vir, mas o que eles trabalham, o que eles fazem é tudo consciente. Ontem, tudo estava sendo trabalhado. A bola não estava entrando por um detalhe. Sim, era porque o cara tirava dentro da linha, era porque batia na trave, porque o Alan Elias entrou bem de novo, hein? Entrou para jogar pelo meio. Então ele vinha pela ponta e ele cortou pelo meio, chutou, bateu na trave. Foram 28 finalizações do Palmeiras, 14 no gol, mais essa na trave. O Brazão estava numa noite inspirada mais uma vez. Estava bem mesmo. Mais uma vez. Então tudo que o Palmeiras estava produzindo era porque não estava acontecendo. Então é um Palmeiras muito mais cascudo e consciente. Mesmo no jogo contra o Flamengo, o Palmeiras, quando sai do campo, no jogo contra o Palmeiras, eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras dizendo o seguinte: se tivesse mais 5, 10 minutos, dava para empatar e até virar. Então, para você ver como esse Palmeiras tem essa consciência do que o trabalho hoje proporciona. Tanto que o Palmeiras cobrava até por conta do último lance ali, né, que seria nos acréscimos e que o árbitro não deu a falta ali, né, aí que o Piqueires foi reclamar do árbitro. O Germano fez uma boa pergunta, hein? Existe a possibilidade de não ter jogo entre Santos e Palmeiras por conta do Palmeiras ter tantos desfalques? Não. Que a diretoria do Palmeiras pode pedir um adiamento da partida? Não. Não tem chance, né, Hernan? E nem de pedir para o jogador ser desconvocado? Não. Aliás, você viu que o Abel ontem... Lembra que a gente comentou aqui, Bruno Andrade, na semana passada, que tinha causado, assim, uma certa... Não sei se estranheza, que na última data FIFA o Palmeiras teve um monte de jogador convocado e de outros times não, do Flamengo não. E ontem o Abel falou assim, ó, o Palmeiras ele não se opõe... Você viu essa resposta? Ele falou assim, ó, o Palmeiras... O quê? Não entendi a pergunta, não entendi. Aí ele falou assim, não tem como eu não
não permitir que alguém vá para a seleção? Se outro clube faz isso, eu não sei, você vai me dizer. Você percebeu que ele deu uma cutucada? Deixou no ar, assim, querendo falar, mas não falando? Sim. Aí ele falou assim, se tem outro clube que faz, eu não sei, mas o Palmeiras não vai fazer. Foi o Abel que falou. Não, o Palmeiras deixou bem claro, que foi uma apuração até em tempo real que a gente fez aqui, lembra? Isso, foi. Que o Palmeiras não vai mudar as regras da FIFA. Vocês falaram isso. Já tinham perguntado antes da data FIFA e você trouxe a informação. Vamos falar do Abel? Vamos. Hernan, a gente você mais cedo falou aqui aquela coisa da emoção, né? Daquela resposta que ele falou para ele, deu que ele não consegue desfrutar as vitórias aqui no futebol brasileiro. Todo momento tem que estar se provando. É essa a sensação ou isso está mudando? Não, está mudando. É um Abel diferente nas... pós-vitória, né? É um Abel que tem ido, assim, me recordo muitas vezes do Abel acabar o jogo e ele ser o primeiro a sair. Uma vez até gerou uma polêmica daquela coisa, o Abel sai no cumprimento ao adversário. Eu lembro disso. Gerou uma polêmica. E eu me lembro, assim, de conversar com pessoas da comissão técnica. E a resposta foi, não, mas o Abel, ele já imediatamente já vai pro vestiário porque ele é o primeiro a chegar, já quer ver como é que foi o jogo. Isso independentemente de derrota, empate ou vitória. Ele é um cara obcecado pelo trabalho. E aí vai passando o tempo, vem as conquistas, vai ficando um pouco mais cascudo, maduro, vai se acostumando mais com o país, entendendo mais a cultura do futebol brasileiro. Porque para o europeu é muito diferente aquela coisa do sentir mais vibrar o futebol brasileiro, né? A própria família do Abel entende que é diferente assistir um jogo no Brasil, o quente que é assistir o futebol no Brasil e assistir um jogo, por exemplo, em Portugal. O Bruno pode trazer o relato dele de 10 anos de futebol português. Então, assim, o Abel tem sentido um pouco mais a intensidade das vitórias. E como ele tem feito isso? Tem ficado no campo junto com os jogadores pós-jogo nas vitórias. Então, aquela cena que ele desaba e se emociona pós-LDU é um retrato disso. Ele foi assim... No último jogo, no Allianz Parque, que o Palmeiras venceu, por exemplo, no Red Bull Bragantino. Uhum. Foi ontem. Ontem ele foi até o meio-campo. Ontem ele foi? Estava com os jogadores. Até brincou comigo ali na saída do campo, que eu estava com o troféu do craque que eu entreguei para o Vitor Roque. Ele quis pegar. Ele falou, tem troféu para o treinador? Tem que ter troféu para o treinador. Então ele estava assim, ele tem desfrutado das vitórias mais. Ali no campo, ali naquele momento da energia da vitória com os torcedores e com os jogadores, evidentemente. Então, assim, é um pouco daquilo, do entendimento do que é desfrutar das vitórias. Então, é um Abel diferente, é um Abel que está se permitindo um pouco mais curtir o momento da vitória. E o time acho que também tem, claro, vencido e jogado para isso, Bruno Andrade, para fazer o Abel desfrutar mais as vitórias da própria equipe. Eu digo tranquilamente que essa leitura do Hernan, do Abel homem, do Abel ali perto do campo, de desfrutar mais, de aproveitar mais, de curtir mais, de sentir mais a parte positiva, nem tanta parte... positiva não, nem tanta parte negativa, vai muito ao encontro do que me falaram hoje pela manhã. Que esse Abel mais solto, mais descontraído, mais feliz, também traduz, vice-versa, o que a equipe tem jogado nos últimos jogos. O que me falaram, e a frase é basicamente essa, não vou falar aqui entre aspas, porque até abrir aqui o computador e pegar a frase específica é ir muito longe. Mas basicamente semana passada ele completou 5 anos de Palmeiras, muitos títulos, altos e baixos, cansado, depois feliz, mas a leitura do Abel, a interpretação dele e da comissão técnica do Palmeiras é que esse Palmeiras de reta final de temporada de 2025 é o Palmeiras que para eles pratica o melhor futebol. E quando eu digo melhor futebol, são várias condicionantes, são vários argumentos aqui. Parte de intensidade, parte tática, parte técnica, um futebol bonito,
Porque lá atrás, e o próprio Abel compreendia isso, o Abel e as pessoas próximas a ele, enfim, os membros da comissão técnica, já houve um Palmeiras pragmático, já houve um Palmeiras mais resultadista, já houve um Palmeiras mais defensivo do que ofensivo, organizado, mas com poucos gols, etc, etc, etc. Eles acreditam que esse fim de temporada, brigando pelo título do Brasileirão, não à toa briga pelo título do Brasileirão e briga pelo título da Libertadores. Mas independentemente dessas duas eventuais conquistas, o sentimento deles é que depois de 5 anos de trabalho, você junta estrutura, bons reforços, jogadores que entendem as dinâmicas. Eles acreditam que esse não é questão de ser o melhor momento, mas é o futebol que mais agrada ao Abel Ferreira nos 5 anos que ele tem de Palmeiras. E ao torcedor acho que é também, né? Claro que você tem um elenco ali de 2012 que era muito forte, né? Era um time muito consistente, não era, Hernani? Que tinha qualidade técnica também, com o Scarpa, com o Dudu, com o Veiga. Mas você tem um talento aí com o Andréas Pereira, com o Flaco, com o Felipe Anderson. As opções, né? Eu nem tô citando o Vitor Roque e o Flaco, mas o próprio Alan Elias, que ontem entrou bem de novo. É? Tem o que o rival do Palmeiras hoje, ou quem disputa o título com o Palmeiras hoje brinca, né? Como o Felipe Luiz brinca, fala nota artística. Esse time tem, né? Que era o que o Jesus falava. E assim, você pega o banco do... Porque assim, eu me lembro tempos atrás, nessa disputa Palmeiras e Flamengo, o torcedor do Palmeiras, o bravo, olhava e falava assim, olha as opções do Flamengo. Sai Everton Ribeiro e entra Arrascaeta. Isso. Olha o Palmeiras. Verdade. Sai, sei lá, Veiga e entra um moleque da base. Ou a primeira opção era o Breno Lopes. Entendeu? Então, assim, a opção é o Daverson. Isso. Então, assim, não que esses jogadores não tivessem sido importantes, né? Nós estamos falando de 2 caras que fizeram gol de título de Libertadores, né? Coincidentemente. Sim. Mas verdade. assim, nós estamos falando de grife, né? De jogadores. E aí o Palmeiras tem hoje o Sousa, que para mim é um jogador que é pouca mídia e muita bola. Para mim. Você acha? Eu acho. Eu acho o Sousa um jogador taticamente muito interessante. Pode não ser brilhante, um craque. Mas eu acho que ele é um jogador que se doa muito na questão tática. Ele corre, ele está em todo lugar do campo. Pode não ser brilhante, tá? Pode não ser um craque, mas é um jogador interessante. Você tem no banco o Alan Elias, que está muito bem. Você tem um Veiga no banco. O passe que o Veiga deu pro Vitor Roque ontem. Espetacular. Você vê na imagem por trás, assim, a bola faz a curva direitinho, assim, ó. Você vê essa imagem, Hernan? Vi. A bola faz a curva direitinho, assim, cai no pé certinho pro Vitor Roque. Você fala, um jogador que a gente fala muito pouco, mas ele é extremamente eficiente e regular, Emi Martinez. Ele é regular. Ele é um jogador que está sempre jogando, entrando e fazendo arroz com feijão muito bem. O Ícaro mandou pena que o Evangelista se machucou. Achei aqui a frase... Qual foi, Bruno? Achei aqui a frase, a expressão que usaram para definir esse Palmeiras. Você lembrou bem, né, Bruno? A questão da nota artística, Felipe Luiz, lá atrás com Jorge Jesus. Não à toa também uma expressão muito portuguesa, que esse Palmeiras tem o perfume. Quando você tem aqui um time bem entrosado, com futebol ofensivo, a expressão muito portuguesa é: esse jogador tem o perfume, essa equipe tem esse perfume. Então o que me disseram aqui foi exatamente isso. Esse Palmeiras, a sensação é: esse Palmeiras tem um perfume. Boa, essa é boa pra perguntar pro Abel, hein, na entrevista. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão, cara. Assim, os antes tiveram que se calar, tiveram que se render, sim. Os antes têm que se render ao Verdão, que pintou o campeão, rapaziada. Não adianta secar. Palmeiras vem muito forte para essa reta final do campeonato. Cara, excepcional, excepcional. A gente viu um clássico ontem, um jogo difícil, o jogo estava amarrado no primeiro tempo. O Santos veio muito fechadinho. Cara, os primeiros 25 minutos foi um amasso do Palmeiras, depois o Santos conseguiu dar uma equilibradazinha de leve. Aí fez o gol impedido lá, deu um sustozinho até na gente, né? Mas, segundo tempo, cara, o Palmeiras com seu elenco... Aí ele colocou o Felipe Anderson, colocou o menino Alan, colocou o Rafael Veiga. Não que o Sousa não estivesse fazendo um bom jogo, eu acho que ele fez um bom jogo. Gosto muito do Sousa, tá?
Sinceramente, eu concordo com o Hernan. Gosto, ele é um cara bom, não é um craque de bola, tá? Mas é um cara muito esforçado, ele é um cara muito agudo, então assim, é um cara que tem a acrescentar ganhando mais minutagem, mas temos que falar, né, cara, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, cara, pra mim o melhor em campo foi o Flaco. Claro que os gols fazem a diferença pro Vitor Roque, né? Mas o Flaco tá jogando o fino da bola, cara. Ele tá com a unção do Messi. Desceu a unção do Messi em cima do Flaco Lopes, cara. É verdade, cara. Meu Deus do céu, tá jogando muito. Onde tava esse Flaco Lopes que a gente não via, cara? Mas eu acho que era posicionamento, né? Você vê que ele jogando agora na dupla de ataque com o Vitor Roque, meu Deus, é coisa linda de se ver, cara. Tá dando muita alegria pro nosso Verdão. Vitor Roque também, a bola chega. Meu irmão, tanto no primeiro gol que ele dominou errado. E, cara, deu certo, conseguiu fazer o gol. O segundo gol, cara, ó, que frieza. Que frieza do Tigrinho, cara. Então, rapaziada, a gente segue na liderança agora com 3 pontos na frente, 2 vitórias de vantagem pra cima do Varmengo, pra grande mídia, cara. Essa batida, esse campeonato é do Verdão, porque é um time mais constante, é um time mais confiável do que o Varmengo. Se o juiz não ajudar, aquele pênalti pro Arrascaeta foi mandrake pra caramba, né? Mas estão aqui para falar do nosso Verdão, que sim, a mídia crava aí. Pintou o campeão? Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força. Vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. E deixa o seu like que ajuda demais esse vídeo a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações, tudo do nosso Palmeiras para trazer aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.